Você acredita em lugares amaldiçoados? Não casas, não cemitérios, mas terras. Um pedaço de chão que parece pulsar com algo antigo, enterrado e faminto. Dizem que em um ponto esquecido do interior de Minas Gerais, existe uma fazenda isolada, cercada por colinas que abafam o som e por uma mata tão densa que nem o vento ousa atravessar. Uma porteira de madeira escura é o único sinal de que ali começa alguma coisa. Mas o que começa ali também termina. Não há registros formais da propriedade, nenhum número de matrícula, nenhuma escritura, nada. Só histórias, e todas começam da mesma forma, com alguém que achou que era corajoso o suficiente para passar 3 noites na fazenda. E todas terminam igual, com um desaparecimento. Ou pior, com alguém que voltou, mas nunca mais falou, nunca mais sorriu, nunca mais dormiu. Um ex-militar, um casal de youtubers, um padre, nomes diferentes, tempos diferentes. Mas nenhum passou da terceira noite. O último a tentar foi um jovem chamado Daniel. Ele não acreditava em maldições, nem em fantasmas. Só queria provar um ponto, que medo é psicológico. Mas algo naquela terra fez questão de ensinar a ele o que é o verdadeiro medo. Você está prestes a ouvir a história de Daniel, mas eu preciso te avisar. Algumas pessoas dizem que só de ouvir sobre a fazenda já é o suficiente para trazê-la até você. Daniel tinha 25 anos e era o tipo de pessoa que precisava de explicações racionais para tudo. Cresceu em uma casa onde o medo era sinônimo de fraqueza. Seu pai, ex-policial, dizia que assombração é desculpa de quem não sabe enfrentar a vida. Daniel acreditou nisso até a idade adulta. Quando ouviu falar da fazenda, não riu. Ficou curioso. Pesquisou o máximo que pôde, mas os únicos relatos vinham de fóruns antigos, com comentários enigmáticos e datas desconexas. Um dos posts dizia apenas 3 noites, nem mais, nem menos. Outro descrevia o local como um ponto cego de Deus. Daniel decidiu que iria até lá. Levaria sua câmera, um caderno de anotações e passaria exatamente 3 noites. Sem internet, sem telefone, sem saídas. A estrada até a fazenda era de terra vermelha e esburacada. Ele dirigiu por mais de 4 horas até encontrar a velha porteira, coberta de musgo. Do outro lado, havia uma trilha cercada por eucaliptos tortos, como se estivessem tentando impedir a entrada. A vegetação abafava a luz e o silêncio parecia mais denso a cada passo. A casa principal era de madeira escurecida pelo tempo. Tinha 2 janelas sem vidro e uma varanda que rangia com o vento, mesmo que não houvesse brisa alguma. No ar, o cheiro de terra molhada misturava-se com algo mais ácido. Talvez mofo, talvez outra coisa. Ao lado da casa, um galpão caído escondia o que pareciam ser gaiolas, mas estavam vazias, ou quase. Daniel não quis olhar muito tempo. Na primeira noite, ele acendeu a lanterna, fez anotações no caderno e filmou o interior da casa. Nada aconteceu. Apenas o som de grilos e o tempo que parecia não passar. Mas quando ele deitou no colchão improvisado que trouxe, sentiu como se a madeira sob o corpo pulsasse levemente, como se o chão respirasse. Na manhã seguinte, Daniel acordou com a garganta seca e uma leve dor de cabeça. O sol atravessava a mata com dificuldade, projetando sombras longas e imóveis pelo chão da casa.
Ele revisou as gravações da noite anterior. Tudo parecia normal, exceto por um ruído estranho. Um som baixo, intermitente, como uma respiração muito próxima do microfone. Mas ele estava sozinho. Decidido a continuar, passou o dia explorando os arredores. Encontrou uma cisterna seca, um antigo celeiro coberto de raízes e um espantalho caído no meio de um campo abandonado. O boneco estava virado de bruços, com a cabeça presa por arames. Quando Daniel o ergueu, percebeu algo perturbador. Tinha olhos de vidro, olhos humanos. Na segunda noite, o clima mudou. O vento parecia circular apenas ao redor da casa, empurrando as janelas com estalos secos. Daniel, deitado no escuro, ouviu passos no andar de cima. Mas não havia andar de cima. Levantou devagar, com a lanterna em punho, e vasculhou cada cômodo. Nada, apenas paredes emboloradas e um espelho antigo no canto da sala, empoeirado, que não refletia sua imagem com nitidez. A silhueta ali parecia diferente, mais alta, mais magra. Quando voltou ao colchão, encontrou as páginas de seu caderno rasgadas, espalhadas em círculo ao redor da sala. No centro, a câmera ligada, gravando sozinha. Ao revisar o vídeo, uma frase sussurrada foi ouvida, quase imperceptível. Você não devia estar aqui. Daniel apagou a luz, mas mesmo no escuro, ele sabia que não estava mais sozinho. Na terceira noite, o silêncio era absoluto. Nem grilos, nem vento, nem sequer os estalos da madeira. Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado. Daniel tentou dormir, mas algo dentro dele não deixava. Sentia-se observado, como se dezenas de olhos estivessem abertos na escuridão ao redor. O espelho na sala parecia mais limpo naquela noite, como se alguém o tivesse polido por dentro. Às 3 horas da madrugada, a câmera ligou sozinha. O visor piscava vermelho, gravando. Daniel, sem saber o que o motivava, foi até o espelho. A luz da lanterna tremia em sua mão. No reflexo, ele viu algo impossível. Não era ele ali, era outro homem. Mesmo rosto, mesmas roupas, mas com os olhos completamente negros. E atrás dele, onde deveria haver apenas a parede, havia uma porta que não existia na realidade. Ele virou-se lentamente, e lá estava, uma porta escura, recém-aberta na parede dos fundos. O ar vindo dela era frio e úmido, cheirava a terra revirada e a carne antiga. Sem saber por quê, Daniel entrou. O corredor era longo, estreito, e parecia escavar-se sozinho à medida que ele caminhava. As paredes tremiam levemente, pulsando como carne viva. Sons abafados surgiam como soluços, como vozes enterradas. Ao chegar ao fim, ele viu uma escada descendo, e no último degrau, uma figura o aguardava. Alta, esquelética, sem olhos, com os mesmos olhos de vidro que ele vira no espantalho. A criatura apontou para ele, e a voz não veio de sua boca, mas das paredes. Você é o próximo. A casa precisa de alguém. Sempre precisa. Daniel tentou correr, mas os degraus atrás dele haviam desaparecido, e a porta jamais existira de verdade. 2 dias depois, um grupo de busca encontrou o carro de Daniel abandonado na estrada de barro, com a chave ainda na ignição. Não havia sinais de luta, nem pegadas, nem qualquer indício de para onde ele teria ido. A casa, porém, estava lá, intacta, mas por dentro, diferente. O espelho da sala agora refletia perfeitamente, e no centro dele, quase imperceptível,
algo se movia, um vulto imóvel, observando, esperando. O diário de Daniel foi achado junto ao colchão, com apenas uma página restante. Nela, escrita com uma letra trêmula e manchada, uma única frase: a terceira noite não acaba nunca. Desde então, outros tentaram. Influenciadores, exploradores, curiosos. Nenhum durou mais de 3 noites. Alguns desapareceram, outros voltaram. Estranhos, sem memórias, sem olhos. A fazenda segue lá. O mato cresce ao redor, mas nunca invade o terreno. Animais evitam o lugar. E, nas noites certas, moradores de povoados vizinhos dizem ouvir uma câmera gravando sozinha. E respirações vindas de dentro da terra. Ninguém sobrevive mais de 3 noites ali. Mas ainda assim, alguém sempre tenta. E a casa sempre espera. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,